Olá pessoal, vamos para mais uma aula de higiene ocupacional. Agora vamos tratar da NH 9, que fala da avaliação da exposição ocupacional a vibrações de corpo inteiro. Procedimento técnico. Essa norma foi elaborada pela Fundacentro, pelos profissionais Irlon de Ângelo da Cunha e Eduardo Giampaoli. Essa norma tem por objetivo estabelecer critérios e procedimentos para avaliação da exposição ocupacional a vibração de corpo inteiro, que implique a possibilidade de ocorrência de problemas diversos à saúde dos trabalhadores, entre os quais aqueles relacionados à coluna vertebral. A aplicação da norma, ela aplica a exposição ocupacional a vibrações de corpo inteiro em qualquer situação de trabalho. Tá vendo? Então é a questão de trabalho, relação com o trabalho, em que a vibração seja transmitida ao corpo, tanto na posição em pé quanto na posição sentada. As vibrações, conforme a legislação brasileira, são divididas em dois grupos, a vibração de corpo inteiro e a vibração de mãos e braços. Nesse vídeo aula, nós vamos estudar a vibração de corpo inteiro. Então, o estudo nosso vai ser aplicado à avaliação, interpretação e a metodologia de avaliação de vibração de corpo inteiro. Vibração de mãos e braços, nós veremos em outro vídeo aula. Vibração, ela é definida como todo movimento que um corpo executa em torno de um ponto fixo. Esse movimento é oscilatório, portanto periódico, devido às forças desequilibradas de componentes rotativos e movimentos alternados do equipamento. Então esse aqui, essa foto ilustra bem a vibração a qual um trabalhador está exposto. Imagine que aqui é um assento de um ônibus, onde o motorista fica aqui sentado conduzindo o veículo. Se vocês colocassem na ponta desse assento um marcador, veria que ao longo do deslocamento do ônibus, esse assento iria subir e descer várias vezes, podendo ser de uma forma bem certinha igual essa aqui, ou também formas alteradas em vários tipos de frequência. Ele vai estar vibrando nesse sentido, pode estar vibrando nesse, e aqui para frente e para trás. Então esse aqui é uma ilustração do Vendrame que mostra muito bem como que ocorre a vibração de corpo inteiro. E o que a vibração de corpo inteiro pode causar ao trabalhador? Dor lombar, abdominal e no peito, sensação geral de desconforto, irregularidades respiratórias, náuseas e vômitos, segundo Portela no seu estudo aqui de exposição à vibração de corpo inteiro. E quais fatores que interferem na vibração de corpo inteiro? Treinamento. Você pode ter a mesma máquina sendo operada por dois trabalhadores e dar resultados diferentes. A forma como o empregado foi treinado para operar, como que ele opera o equipamento. A manutenção, se é manutenção periódica, se não tem. Existe um plano de manutenção da máquina, não tem, isso pode interferir na vibração do equipamento. A conservação do veículo, tipo do piso onde o veículo se desloca, onde ele está apoiado, por exemplo, uma plataforma de peneiramento de minério, o tipo de assento, lembra do motorista do ônibus? Qual o tipo de assento que ele é confortável, tem absorção de impacto, de vibração, e outros fatores que podem interferir na vibração ocupacional, de corpo inteiro nesse caso. A vibração de corpo inteiro, assim também como a localizada, ela ocorre em diferentes direções. Então ela ocorre em três direções aqui, no eixo Z, no eixo Y e no eixo X. Como é que ela é representada no corpo humano, no trabalhador exposto à vibração de corpo inteiro? O eixo Z longitudinal ao corpo, o eixo Y paralelo à linha dos ombros e o eixo X na direção dos pés. Então o eixo Z, Y e X são representados assim no corpo humano. Então quando ocorre uma avaliação de vibração, nós vamos sempre avaliar em três sentidos, no eixo Z, no eixo Y e no eixo X. Na posição em pé, segue a mesma linha da posição sentada, Z, longitudinal ao corpo, Y, paralelo à linha dos ombros, e o eixo X na direção dos pés. Até na posição deitada, tem a distribuição dos eixos também. O eixo Z, longitudinal ao corpo, o eixo X, fazendo uma
paralelo aqui ao trabalhador, tórax trabalhador, e o eixo Y paralelo à linha dos ombros. A unidade de medida que nós vamos estudar nesse momento é de metros por segundo ao quadrado. Depois nós vamos avaliar a vibração avaliando a dose de exposição. Nessa primeira videoaula vai ser dado como metro por segundo ao quadrado. Então vamos continuar aqui. O equipamento de medição, que faz a medição da vibração, chama de acelerômetro, porque ele mede a aceleração do corpo. Esse aqui é um exemplo de um assento, aqui é o assento onde o trabalhador executa sua atividade, aqui é um suporte, e no centro desse suporte aqui, ó, tem um acelerômetro. Um equipamento muito pequeno, que fica aqui nesse local, em que ele mede a aceleração, tanto no eixo Z, no eixo Y e no eixo X. Eles têm que estar na mesma posição, conforme a figura ilustrada aqui, ó. Então o eixo Z, como é uma posição sentada, né? O eixo Z longitudinal ao corpo, o eixo Y paralelo à linha dos ombros e o eixo X na direção dos pés. Então o acelerômetro, o equipamento que mede, ele não é isso tudo não, tá? Isso tudo aqui é o suporte. Isso aqui no centro aqui, ó, tem o acelerômetro. Ele tem que ter esse suporte para o trabalhador poder sentar, né, e ser medido. A medição da aceleração, ela mede o contato do trabalhador com a fonte. Então ela vai estar entre o trabalhador e a fonte de vibração. Então aqui que está o equipamento. Vibração tem uma característica muito particular, que ela precisa do contato. Se tiver contato, tem vibração. Quando não tem contato do trabalhador com a máquina, não tem vibração. Então, eu sou um motorista de uma pá carregadeira. Quando eu estou sentado aqui trabalhando, eu tenho contato da máquina comigo. Se eu pudesse trabalhar em um ambiente fora, em que não houvesse contato, por exemplo, por controle remoto, eu não teria o contato, o risco de vibração não existiria para eu no equipamento. Então, existe o contato, tem que existir o contato da exposição. Então, nesse caso, o equipamento que mede chama de acelerômetro. Ele vai estar em contato com o trabalhador e com a fonte. Seguindo a linha do acelerômetro, ele vai medir a chamada aceleração. Então, nós temos a primeira aceleração que a NHO fala, que é a aceleração instantânea. Tem a exposição, aparece no visor aquele valor daquele instante da aceleração. Ele vai ponderar nas frequências em que o equipamento avalia e vai dar um único resultado. Então, o trabalhador está exposto à vibração. A exposição que está aparecendo, variando ali no visor, é chamada de aceleração instantânea separada por eixo. Então, o eixo X vai ter um, o eixo Y vai ter outro, o eixo Z vai ter outro. A aceleração instantânea é isso, né? É aquele que aparece no visor, na leitura direta do equipamento. A aceleração média já é um intervalo de período pré-determinado pelo avaliador, em que ele determina a aceleração média por eixo, os valores. É dado por uma raiz média quadrática. Então, o eixo X vai ter uma aceleração média, o eixo Y vai ter uma aceleração média, o eixo Z vai ter uma aceleração média. A aceleração instantânea e a aceleração média são resultados que o aparelho fornece de imediato. Então, sempre o aparelho vai estar fornecendo essas informações. Não vai precisar de nós, como técnico de segurança do trabalho, executar nenhum tipo de cálculo para aceleração instantânea ou aceleração média. Que está na forma aqui, uma integral, uma raiz média quadrática, isso não vai ser objeto nosso de cálculo. Nós veremos cálculos a partir do próximo slide. Então, a aceleração instantânea, aquele que o aparelho apresenta o valor. A aceleração média, um valor por eixo em determinado período pré-determinado pelo avaliador, isso os aparelhos de medição de vibração darão esse resultado. Bom, o outro conceito que nós temos é a aceleração média resultante. Essa aceleração média resultante ela pode ser obtida diretamente utilizando o acelerômetro triaxial. Caso ela não seja dada diretamente pelo acelerômetro, ele é calculado da seguinte forma. Ela junta, nesse caso, os três eixos, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, fazendo uma raiz quadrada da soma dos quadrados das acelerações. Então, a aceleração média resultante, eu vou ser raiz quadrada de f de x vezes a aceleração média do eixo x ao quadrado, mais f de y vezes a aceleração média do eixo y ao quadrado, mais f de z vezes a aceleração média do eixo z ao quadrado. E, no final, a raiz quadrada desse resultado.
A MJ, né, a aceleração média de cada eixo, e F é fator de multiplicação em função do eixo considerado. É uma ponderação, né, para cada tipo de eixo. No eixo X e no eixo Y, o valor de F é igual a 1,4. No valor de Z, o F é igual a 1. Então, o que? Nós temos um resultado, nós vamos ter uma aceleração média resultante, que junta os três eixos. Quando a gente vem aqui, ó, e vê que nós temos a aceleração no eixo X, Y e Z, então cada um tem uma aceleração. A AMR, né, é o resultado desses três eixos, que é o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Imagine que nós fizemos uma aceleração, fizemos uma avaliação de uma empilhadeira, por exemplo, de um equipamento, né? Nesse caso empilhadeira, e obtivemos no eixo X um valor de 0,8 metro por segundo ao quadrado. No eixo Y, 0,6 metro por segundo ao quadrado. E no eixo Z, 1 metro por segundo ao quadrado. Então nós vamos utilizar a fórmula do AMR. 1,4 vezes 0,8, que é o x, elevado ao quadrado, mais 1,4 vezes 0,6 do y, mais 1 vezes 1, que é do eixo z, raiz quadrada. O resultado deu uma aceleração média resultante de 1,72 metros por segundo ao quadrado. Isso significa o quê? Que esses três eixos indicam uma aceleração média resultante, juntando os três eixos, de 1,72 metros por segundo ao quadrado. Então esse é um conceito que a gente pode até, em algum caso, calcular, né? Calcular a aceleração média resultante. Muitos aparelhos já, né, que tem o acelerômetro triaxial, eles já dão esse resultado. Agora o conceito importante no estudo da vibração é chamado componente de exposição. Parte da exposição diária, que pode ser representada por um único valor de aceleração resultante da exposição parcial. A componente de exposição pode ser decorrente de uma única operação ou consequência de duas ou mais operações executadas de forma sequencial. Esse conceito é muito importante e merece um destaque agora. Então, o caso da empilhadeira que nós estamos estudando. Nós podemos, né, um operador, por exemplo, ele opera uma empilhadeira em que ele anda descarregado um período, carrega o equipamento, coloca uma carga nele e desloca para um local para descarregar essa carga. Então ele desloca num período vazio, carrega uma carga e depois vai colocar essa carga em outro ponto. Então ele sai do ponto A, vai para o ponto B, pega uma carga, do ponto B vai para o ponto C, descarregar essa carga e depois retorna ao ponto A. Então esse é o deslocamento dele periodicamente. O que é a exposição, a componente de exposição? Nós podemos dividir essa atividade em três etapas. Ele transitando de A para B, vazio, de B para C, carregado, e de C para A, por ser um outro caminho. Então nós temos aí podemos ter três componentes de exposição. Então nós teríamos aí, no caso, um resultado, né, uma aceleração resultante da exposição parcial para cada etapa, ou também podemos fazer esse mesmo deslocamento de A para B, B para C e C para A, uma única avaliação, contemplando os três. Então, estabelecer qual é a componente de exposição cabe ao profissional da avaliação. Quando você separa em três etapas, é importante, se você queira descobrir em qual momento, em qual etapa tem mais vibração, né, se isso for uma situação importante, de destaque na sua avaliação, ou não, você não quer saber isso, você quer saber apenas a aceleração resultante completo, né? Aceleração média resultante, aceleração que vai dar em torno dessa toda essa atividade. Então, componente de exposição, você pode ter uma operação, uma única operação e calcular, ou dividir em operações executadas de forma sequencial. Esse conceito é muito importante na hora que a gente for dividir uma atividade, fazer os cálculos. Essa definição tem que estar muito fixada no profissional que vai executar a avaliação ambiental, de vibração de corpo inteiro. Agora o conceito é aceleração resultante da exposição parcial. Corresponde à aceleração média resultante representativa da exposição ocupacional relativa à componente de exposição I. Então, o que é o AREP, né? Aceleração resultante da exposição parcial. Nós calculamos a aceleração média resultante, conforme o exemplo anterior, né? Então, nós pegamos uma exposição,
avaliamos o eixo X, Y e Z, depois calculamos o AMR, a aceleração média resultante. Quando a gente fizer a aceleração média resultante, uma avaliação, nós podemos fazer várias avaliações, e quanto mais avaliações, melhores. O AREP é uma média aritmética do AMR. Então, ele vai ser a soma dos AMRs avaliados para componente de exposição, dividido pela quantidade de avaliações. Então, é uma média aritmética simples. É a somatória de todos os AMRs da componente de exposição, dividido pela quantidade de avaliações. Então, eu tenho uma movimentação de uma empilhadeira, em que eu faço 3 avaliações, 4, 5, quantas forem. Então, por exemplo, eu fiz 5 avaliações e tenho 5 AMRs da mesma atividade, da mesma componente de exposição. Para eu saber o resultado final delas, dessas 5 avaliações, qual que eu vou utilizar? E o resultado disso é a aceleração resultante da exposição parcial, chamada AREP, que é nada mais, nada menos que a média aritmética simples do AMR daquela componente de exposição. Vamos a um exemplo aqui. Ó. Nós vimos no primeiro exemplo de uma empilhadeira, em que nós fizemos aqui a primeira avaliação, o AMX, a aceleração do eixo X, do eixo Y e do eixo Z. E calculamos o AMR, lembra? Aqui no exemplo acima, ó, que a gente calculou o AMR. Nós calculamos o AMR. Aí, por exemplo, nós continuamos a avaliação e fizemos mais 2 avaliações, a número 2 e a número 3. Na segunda avaliação, a MX 9, a MY 0,8 e a MZ 1,2. O AMR deu 2,07. Esse valor aqui, ó, 2,07, é oriundo desse resultado, da aplicação dessa fórmula na avaliação número 2. E o número 3 também, fizemos a terceira avaliação e tivemos isso como resultado, 2,54. Então nós temos 3 AMRs. Qual que vai representar a componente de exposição? A que vai representar é a de média aritmética simples. Eu vou somar os 3, somei aqui os 3, ó, e dividir pela quantidade de avaliações, que foram 3. Então, 1,72 mais 2,07 mais 2,54, dividido pela quantidade de avaliações, que é 3. O AREP dessa componente de exposição deu 2,11. Bom, agora nós vamos para o penúltimo cálculo da aceleração resultante. Então, nós temos o resultado das avaliações de componente de exposição. Né? Então, fizemos lá naquele exemplo que eu dei de uma empilhadeira, andando em 3 locais distintos, por exemplo, do A para B, do B para C e do C para A. Então, ela faz esses 3 caminhos distintos, cada uma componente de exposição. Então, nós temos o resultado de 3 componentes de exposições, que nós escolhemos melhor dividi-los. Então, no primeiro momento, a empilhadeira vazia, uma componente de exposição. Segundo momento, a empilhadeira carregada, segunda componente de exposição. E o terceiro componente é quando ela volta para o ponto de origem dela, que seria a terceira componente de exposição. Então, depois de a gente ter calculado todos os AREPs, que eles representam a exposição parcial de cada uma dessas componentes, nós vamos agora calcular o ARE, que é a aceleração resultante da exposição. Então, ele representa uma relação das componentes de exposição, tempo de exposição e a duração da jornada. Então, nós temos 3 tópicos: a aceleração, o tempo de exposição naquelas condições onde tem vibração e a jornada diária do trabalhador. Vamos fazer esse exemplo aqui. Ó. Nós fizemos nós temos um operador de empilhadeira que ele movimenta, né? Faz 2 atividades distintas. Movimenta a empilhadeira vazia e depois ela com carga. Nós consideramos a movimentação da empilhadeira vazia uma componente e a movimentação com carga outra componente. Então nós consideramos 2 componentes. Fizemos as avaliações, o equipamento já deu o resultado com uma AMR, nós vimos a aula passada aqui na apresentação passada, né? Aqui as 3 componentes, a AMR. Então temos os 3 AMRs e tem a com carga, com outro resultado. Então nós temos a componente de exposição da empilhadeira vazia e as acelerações da empilhadeira com carga. Cada uma tem seu AREP, que foi a média aritmética. Média aqui, esse 2,11 é a média desses 3,
e 0,77 a média desses três. Componente de exposição 1, componente de exposição 2. Considerando que o trabalhador opera em empilhadeira vazia em 4 ciclos de 30 minutos com carga, são 4 ciclos com duração de 1 hora e 10 minutos cada, calcule a área, aceleração resultante da exposição, sabendo que a jornada diária é de 8 horas e 30 minutos. A fórmula aqui anterior, ela faz o seguinte, é uma somatória, né? A área é igual a raiz quadrada de 1 sobre a jornada, T é a jornada de trabalho, N, número de vezes que o ciclo se repete, vezes o AREP ao quadrado, vezes o tempo de duração de cada ciclo desse. Então, o AREP, aceleração resultante da exposição parcial. N, número de repetições da componente de exposição. Tempo, T1, tempo de duração da componente de exposição avaliada, né, o I. E o M, né, número de componentes de exposição que compõe. Então, quantos componentes de exposições forem, nós vamos somar, fazer esse cálculo aqui. Então, vamos para o exemplo lá. Ó. O ARE, 1 sobre a jornada. A jornada é de 510, porque 8 horas e 30 minutos. 480 mais 30, 510 minutos. É a jornada de trabalho dele. 4 é a quantidade de ciclos da empilhadeira vazia. 2,11 é o AREP avaliado. A gente calculou o MR e tiramos uma média aritmética que foi 2,11. Vezes 30, que é a duração de cada ciclo desse. 4 vezes 30 é o tempo de duração da movimentação da empilhadeira vazia. Mais 4, porque ela cheia também tem 4 ciclos, vezes o AREP ao quadrado, vezes o tempo, que é 1 hora e 10 minutos. 60 minutos mais 10, 70 minutos. Lembrando as unidades, tá? Se eu usei minuto aqui, eu tenho que usar minuto aqui. As unidades de tempo têm que ser iguais. O cálculo, o ARE, deu igual a 1,20. O que ele significa? Que na exposição, uma jornada diária de 8 horas e 30 minutos, a aceleração resultante da exposição equivale a 1,20. Então, essa é a exposição do trabalhador numa jornada de 8 horas e 30 minutos. O resultado que nós encontramos do ARE, ele de 1,20 metros por segundo ao quadrado, é para uma jornada de 8 horas e 30 minutos. O próximo cálculo agora, nós vamos converter essa aceleração para uma jornada padrão de 8 horas, para fim de comparação com o limite de tolerância que vai vir posterior, que eu vou mostrar para vocês os valores. Então, nós temos a avaliação aqui para 8 horas e 30 minutos, que é a jornada dele. Vamos agora converter para uma jornada padrão de 8 horas, através da chamada aceleração resultante da exposição normalizada, para fins de comparação com uma jornada padrão de 8 horas. O AREM é igual ao ARE, aceleração resultante da exposição, vezes o tempo da jornada de trabalho expressa ou em minutos ou em horas, e o T0, que é 8 horas ou 40 minutos. Se você usar minuto em cima aqui no numerador, usa minuto no denominador. Então, nesse cálculo aqui nosso, ó, nós achamos o ARE de 1,20. Então, o AREM 1,20 vezes 510, que é a jornada de trabalho, 8 horas e 30 minutos, dividido por 480. O AREM, que é a jornada padrão de 8 horas, que é a aceleração para uma jornada padrão de 8 horas, é igual a 1,23. Tá vendo? Era um pouquinho maior, né? Um pouquinho maior. Quando a jornada é maior, o AREM sempre vai ser maior que o ARE. Então, essa daqui é a minha exposição para a jornada padrão de 8 horas. Sempre que a gente for fazer uma avaliação ambiental, a gente tem que saber qual é a jornada. Não só para vibração, como outros riscos também. E o que significa isso? Qual é o critério de julgamento disso? A norma fala o seguinte, para vibração de corpo inteiro, de 0,5 a 0,91, de 0 a 0,5, entende como aceitável. Isso aqui do AREM, tá? De 0,5 a 0,9, acima do nível de ação. De 0,9 a 1,1 é uma região de incerteza. A gente não sabe se passou ou não do limite. Acima de 1,1, acima do limite de exposição. Como o nosso resultado aqui ó, foi de 1,23,
a nossa exposição está acima do permitido. Nós temos que adotar alguma ação para reduzir essa exposição. Quer vendo? 1,23 é maior que 1,1. Então, nós temos que adotar alguma ação para redução do nível de exposição. Bom, agora vamos à última parte que eu gosto muito de comentar, que é quais as ações do TEC de Segurança do Trabalho diante da norma que a gente estudou, que nesse caso foi a NH 09. E também a sua proximidade também, né, com a NR15 anexo 8. Então o técnico tem que conhecer a norma, ler, reler várias vezes, né? Isso é muito importante, o técnico tem que estar com isso bem afiado, né, por ser questionado. Então tem que estar isso conhecido bem e também a aplicação da norma, né? Conhecer bem para poder aplicar corretamente a norma. Compreender seus conceitos, todos os conceitos de aceleração, de dose, de componente de exposição, todos os conceitos que a norma cita lá, nós temos que ter isso compreendido no técnico. Compreender os cálculos de vibração, como é que foi calculado, como é que chegou no AREM, como é que chegou no ARE, qual foi o tempo exposto. E você tem duas opções no caso do técnico, né? Ou ele está lá executando o trabalho, fazendo uma avaliação de vibração, como profissional da parte de higiene ocupacional. Aí, não tem dúvida, né? O cálculo vai ser uma rotina diária dele. Ou você é o profissional que vai receber esse documento na sua empresa. Tem uma função exposta à vibração, você contratou uma empresa para avaliar, avaliou, te entregou o documento, e aí? Então aí você vai ter que ler o documento, ver se as contas estão feitas corretas, ver se realmente aquilo que foi avaliado condiz com a prática do trabalho. Outro tópico, inserir o perigo e o nível de risco no programa de gerenciamento de risco. Então, ó, se tem vibração, tem. Qual o nível de risco? É alto, é baixo? Qual vai ser minha matriz de risco? Como é que eu vou avaliar isso? Então, isso vai estar inserido lá no PGR. Classificar os resultados conforme o critério de julgamento. Eu falei do limite de tolerância, né? Ou está abaixo o nível de ação, ou está entre o nível de ação e o limite de tolerância, ou está acima do limite de tolerância. Em que ponto está isso? Qual o resultado para cada função avaliada? Informar ao empregador, empregado, SESM, antecipa os resultados encontrados. Propor ações para correção nas atividades em que a aceleração ficou acima do nível de ação. Tá? Vou lá, o que eu vou fazer na máquina? Vou dar manutenção na máquina, vou dar um novo treinamento para o empregado, vou alterar o piso de trabalho. Qual vai ser as ações que a empresa vai propor executar? E quando nós vamos lá acompanhar, né, como profissional de segurança. Manter guarda dos resultados das avaliações, certificado de calibração do equipamento, todo o resultado de planilha de campo, manter tudo arquivado, né? Deixar ali para, se um dia futuramente precisar. Na questão de informar o empregador, empregado, SESM, antecipa os resultados, lembra que também vai ter exame médico, né, relacionado a esse trabalhador aí, exposto à vibração acima do nível de ação. Então, esses conceitos que eu gosto de passar para os profissionais de técnica de segurança que vão aplicar a norma, né? Então, se fizer um pouco essa parte aqui, essas sugestões aqui, vão ver que vão estar muito com bom conhecimento da norma, né? Com uma boa aplicação da norma no seu ambiente laboral.